Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo ótimo, espero que com vocês e também esteja tudo na paz. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje nós vamos conversar como determinadas experiências vividas na infância e conflitos familiares podem marcar a nossa vida adulta. Principais traumas que as pessoas carregam e que trazem até a mim, né, como um terapeuta, que eu trato verdadeiramente desses traumas. E eu trouxe a parte 1 desse vídeo, né, bem mais light, mas nesse aqui agora nós vamos engrossar um pouco aí o caldo, né, digamos assim, e nós vamos conversar sobre traumas, né, que aconteceram aí na infância, como esses traumas impactam a vida das pessoas já depois de adulta. Então fica comigo até o final do vídeo e vamos entender como esses acontecimentos podem influenciar em quem nós somos hoje. Quero começar falando sobre o excesso de religiosidade e como isso pode interferir, né, na vida adulta. É um dos casos, assim, como sendo cristã, são os casos que eu pego que eu acho mais chocantes, né, e eu fico assim analisando, né, sobre a minha criação, como que eu fico criada. Também pego várias partes assim como aprendizado mesmo, né, do que eu posso fazer para o meu filho, né, não crescer com esses tipos de traumas, digamos assim. E é um assunto assim muito pertinente nas terapias, tá? Mais do que vocês possam imaginar, pessoas que cresceram, né, nesses ambientes religiosos, mas muito rígidos, muitas das vezes exigindo ali coisas, né? E temos aí uma geração hoje, gente, de pessoas que não exercem mais a sua fé, né? São pessoas que pararam, né, digamos assim, como diz os cristãos, né? Pararam até no meio do caminho aí, na beira do caminho. E às vezes a gente não entende muitas coisas que acontecem, mas assim, eu ouço coisas assim de cortar muitas das vezes o coração. E eu fico assim, como pode, né, muitas das vezes esses pais não terem percebido, não culpando, gente, que nós não estamos no lugar de culpa, né, de culpar os pais. Eu acho que cada um fez o melhor que pôde, né? Nós não devemos julgar o pai de ninguém, a mãe de ninguém, mas assim, eu tô trazendo uma realidade, coisas que acontecem, né, nas consultas de terapia, pessoas que têm marcas, têm histórias para contar nessas áreas aqui que eu vou falar para vocês, por conta de, às vezes, uma falta de cuidado ali nessa área. Então, existem pessoas nesse Brasil nosso afora aí, né, marcadas pelo excesso de religiosidade, né, no ambiente ali que viveram. E isso não pode ser ignorado, né? Por mais que muitas pessoas só acham que aquela pessoa foi fulano era da igreja e hoje já não é mais, escolheu o caminho, foi por causa disso, foi por causa daquilo, gente. Mas muita coisa também pode ser que as pessoas tomaram a sua escolha, eu acho que isso é lícito também, né? As pessoas fazerem as suas escolhas, escolher o caminho que deve seguir, né? O que é o certo e o que é o errado, depois que chega numa certa idade. Mas eu já ouvi coisas do tipo, pai não deixar a criança ali, às vezes até jovem, de adolescente, jogar bola, a pessoa sair escondida, o pai ir atrás, né? Gritar, tirar a pessoa, por exemplo, ali de uma partida de futebol, né? Que a pessoa gostava ali, né, de estar naquele momento, enfim, o pai não deixava, então muitas das vezes não tem essa conversa, essa abertura, né, quando tem esse excesso de religiosidade. Então ali a pessoa passa por um constrangimento, aquilo ali fere, né, altamente a alma mesmo da pessoa, né, e fica marcado ali pro resto da vida, né, o pai realmente tirar a pessoa de uma partida de futebol, né, porque não pode esperar o filho terminar. Enfim, gente, eu acho que cada um agiria de uma forma, mas a falta de respeito, muitas das vezes nesses casos, né, muitas pessoas que não estão mais em igrejas, em religiões, se dá minimamente por esse excesso, né, no cuidado ali, por apertar muitas das vezes demais essa criança, esse adolescente, essa pessoa não suportar e muitas das vezes buscar ali por uma vida de liberdade, né, digamos assim. E muitos seguem até o caminho da libertinagem, né, porque faltou essa conversa, faltou esse respeito ali dentro de casa, faltou sabedoria mesmo, né, e esse equilíbrio para entender cada fase da vida de uma criança,
Cada momento uma criança tá, ela precisa de uma atenção diferente, a criança precisa ser criança, né? O adolescente precisa de ser adolescente. Na própria palavra de Deus fala, né, que quando eu era menino fazia coisas de menino, né? Agora que sou homem já não deixei as coisas de menino, né? Você tá vendo esse vídeo, você é cristão, né? O que não seja, e que você não deseja traumatizar o seu filho, fique atento nessa área, né? Porque é coisas assim horríveis que eu ouço, né? Essa foi a menorzinha que eu pude contar aqui pra vocês, que foi uma coisa que me marcou muito, né? Nessa sessão que eu fiz com esse até um homem, né? E ele me contar isso, eu fiquei muito pasma, assim, né? Com isso que aconteceu, né? Então esse é um dos piores, das piores coisas, assim, que as pessoas me relatam. Muitas das vezes ter crescido nesses ambientes de excesso de religiosidade, e esses não é o ambiente religioso, gente, vocês entendam, é o excesso, né, nessa religiosidade, o excesso nas regras, o excesso na doutrinação, que faz com que uma pessoa, muitas das vezes, quando cresce, não queira mais nem ouvir falar, né, em igreja. Tem muitas pessoas que eu conheço que não querem nem ouvir se quer falar em igreja, né, que a gente sente que tem uma mágoa, que tem uma certa, até alergia, né, digamos assim, de crente, né, principalmente de crente. Tem muitas pessoas também que foram forçadas. Por exemplo, minha mãe, ela era católica, então meu avô, ele era muito rígido, né, também, mesmo sendo católico, apesar que a gente sabe que hoje os católicos são mais light, né, e aí o pessoal mais meio evangélico que tem, né, mais essas crenças, assim, de excesso de religiosidade, e às vezes acabam aí atingindo seus filhos, né. Então essas pessoas que sofreram com excesso de religiosidade, né, muitas pessoas, gente, de todos os traumas que sofrem, elas podem se recuperar, né, podem reprocessar isso sozinha, ressignificar, dar um novo sentido, virar a página e seguir a sua vida, né. Ai, minha blusa tá errada aqui, peraí, só um momento. Tem pessoas que têm facilidade de seguir a vida, né, e tal, mas tem muitas pessoas que não, gente, por conta da dependência emocional ainda que tem ali com os pais, né, muitas pessoas têm crise de identidade, acreditam muito, né, no que o meio ali também fala, né, muitas pessoas acreditam que se a pessoa escolher outro caminho, que vai se dar mal, né, então assim, pela crença, né, pelo acreditar naquilo, a pessoa acaba atraindo certo tipo de situações. Então assim, enfim, gente, é um assunto complexo, né? Não é só de um campo, digamos assim, material, mas também de um campo espiritual. Mas o que eu posso dizer para vocês é que cuidem no excesso, né? Então, assim, sempre buscar sabedoria, né? Sempre buscar a guia de Deus. Eu mesmo fui uma pessoa que eu fui criada, eu acredito que nesse ponto minha mãe acertou demais, né? Porque minha mãe, graças a Deus, assim, tudo que eu tive de viver assim, na minha infância e na minha adolescência, minha mãe permitia que eu vivesse cada fase da minha vida, né? Então teve a fase, mesmo sendo evangélico, minha mãe deixava usar maquiagem, né? Minha mãe deixava cortar o cabelo, enfim, deixava me arrumava bem arrumada, comprava várias roupas bonitas, né? Não exigia que eu vestisse, não gostava que eu vestisse muito curto, né? Mas também não me exigia que eu vestisse determinado tamanho de roupa, enfim. Então, assim, ela sempre levava muito esse equilíbrio, né? Sabendo que eu era uma jovem, né? Eu era uma adolescente e que eu tava vivendo aquela fase. E quando eu crescesse, né? Eu certamente saberia, mas sempre me ensinando o que era o certo, o que era errado, né? Muitas das vezes as pessoas levam isso muito no pé da letra e acabam aí pecando nesse sentido, né, do excesso, e aí crescem pessoas com dependências emocionais, né, com aquelas, pelo que foi ouvindo ali, acreditar que aquilo ali era só aquilo que a pessoa viveria. Então, assim, quando saem de determinadas denominações, acham que a vida acabou. Então, assim, gente, é uma coisa muito complexa, né? Porque envolve o espiritual, envolve as crenças, né, de cada pessoa. Então, dependendo do que a pessoa for ouvindo, e aí chegar um determinado momento da vida que ela decide por outra coisa, fica difícil ela seguir a vida, né? Porque ali, muitas das vezes, ela se baseou naquilo, era só aquilo. Enfim, é muito complexo esse assunto, não dá para entrar em tudo aqui, porque caberia um vídeo só sobre isso. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer também, né? Deixa nos comentários.
Mas basicamente é isso, gente. O excesso de religiosidade atrapalha demais a vida das famílias e deixam muitas marcas, muitos traumas na vida das pessoas. E aí, pessoal, logo depois também vem a questão do abuso. Pelo abuso, elas sofrem tremendamente. Vocês não podem imaginar quanto que uma pessoa pode sofrer na sua vida adulta, né? Tanto cresce um ser humano inseguro, né? Que não confia nas pessoas. Muitas pessoas que são abusadas, por exemplo, quando estão dormindo, né? Eu peguei casos de pessoas que foram abusadas quando estavam ainda dormindo. Então essas pessoas sofrem com insônia. Vocês não conseguem mensurar o tanto que é uma dor de uma pessoa que foi abusada na sua infância. Então, assim, gente, não é o fim do mundo, né, quando acontece isso com uma pessoa, mas o nosso cuidado, quantos pais, quantos mães, deve ser, assim, ao extremo, né? Por exemplo, já pegando gancho aqui com essa questão da religiosidade, né, essa mesma pessoa que me relatou essa questão aí que sofreu com excesso de religiosidade, né? Aqui eu não posso falar a identidade de ninguém, gente, mas os casos são chocantes, né? E a identidade da pessoa não será revelada, né? Será preservada. Então, assim, essa pessoa, mesma pessoa que sofreu esse caso do futebol, me relatou um dia que sofreu os pais confiar, né, por ser uma pessoa da igreja, é pastor, é isso, é aquilo, e confiou de mandar essa criança, né, ali acho que com uns 10, 11 anos, se eu não me engano, até um certo local, né, tipo deslocar de carro com essa pessoa de um local para outro. E no meio do caminho aconteceu ali dessa pessoa se aproveitar, né, de ser uma criança, enfim, e ela ali na inocência, porque a criança ela não pensa muito, gente, então ela tem medo, muitas das vezes por estar ali se formando, né, mecanismos automáticos até ali da sua sexualidade, então às vezes ela acredita que ela quer aquilo, e é muito complicado, né, conversar sobre esses assuntos, mas ali aconteceu atos, né, ilícitos, né, impróprios para um adulto, para com criança, né, ainda mais sendo uma pessoa ali de confiança da família. Então é preciso muito o nosso cuidado, é preciso muito o nosso olhar, né, para essas crianças e verdadeiramente, gente, não confiar tanto, né, que o inimigo pode morar ao lado e às vezes a gente confia no inimigo e ali a pessoa praticar um ato terrível contra os nossos filhos. Eu não falo de desconfiar de todo mundo, a gente precisa confiar nas pessoas, mas tá tão complicado, não é de hoje que as coisas estão complicadas, né, que as pessoas se aproveitam de crianças, então assim, tá muito complicado, gente, então fiquem de olho nos seus filhos, não confie com pessoas mesmo sendo de igreja, mesmo sendo pastor, mesmo sendo isso e aquilo, a gente vê as notícias aí que não está fácil, então assim, as marcas ficam profundas na alma dessas pessoas, essas pessoas sentem nojo, né, muitas das vezes do seu corpo, essas pessoas se sentem desvalorizadas, inseguras quando crescem, né, sem autoconfiança nenhuma, então é muito complicado, são marcas que deixam assim, profundas na alma de uma criança, né, e quando cresce se torna um adulto ferido e magoado por conta desse tipo de situação. Então é preciso nossa atenção e é um dos casos que também mais ocorre, mas acontece tanto com homens como com mulheres. O terceiro trauma que mais recorrente, assim, que as pessoas me relatam é o constrangimento em público. Quem nunca, né, passou por um tipo de constrangimento na vida, né? Muitas crianças, às vezes, a gente vê que são expostas a certos tipos de constrangimentos, né? Que sejam, muitas das vezes, xingadas, né? Que sejam, enfim, bater, né, na frente de outras pessoas, uma reclamação, uma crítica na frente em público, né? Isso é muito prejudicial. Também as crianças crescem com insegurança, né? Nós vemos muitos adultos, né, gente, hoje em dia, ansiosos, mas principalmente a gente vê muitas pessoas medrosas, né, inseguras mesmo para a vida, né? Muitas das vezes para trabalhar, muitas das vezes para conversar com outra pessoa, tem vergonha, né? Então, assim, são coisas que nascem, que têm raiz ali na sua infância. Então, isso vai originar o que na criança?
no adulto, no adolescente, no adulto, né, assim que cresce. Isolamento social, né, pessoas que têm dificuldade em interagir, né, no olho com outras pessoas, né, principalmente o isolamento social. Você vê uma pessoa muito isolada, muitas das vezes pode ser porque ela passou por muitos constrangimentos na sua infância, seja muitas das vezes xingamentos ou que seja, enfim, bater, né, na frente de outras pessoas, uma reclamação, uma crítica na frente em público, né? Isso é muito prejudicial. Também as crianças crescem com insegurança, né? Nós vemos muitos adultos, né, gente, hoje em dia, ansiosos, mas principalmente a gente vê muitas pessoas medrosas, né, inseguras mesmo para a vida, né? Muitas das vezes para trabalhar, muitas das vezes para conversar com outra pessoa, tem vergonha, né? Então, assim, são coisas que nascem, que têm raiz ali na sua infância. Então, isso vai originar o que na criança? No adulto, no adolescente, no adulto, né, assim que cresce. Isolamento social, né, pessoas que têm dificuldade em interagir, né, no olho com outras pessoas, né, principalmente o isolamento social. Você vê uma pessoa muito isolada, muitas das vezes pode ser porque ela passou por muitos constrangimentos na sua infância, na sua adolescência, coisas que para a sua idade ali foram insuportáveis, né? E ali causou esse trauma, a pessoa se fecha, né, no seu mundo ali, prefere se fechar no seu mundo. E assim, não é uma escolha consciente, gente. Muitas vezes a pessoa, eu sou mais assim, eu sou mais assada, eu gosto de ficar mais na minha, gosto de ficar sozinho, tal, não gosto muito de sair. Mas quando vai ver, quando vai puxar direitinho, vai ver, são por conta desses constrangimentos que a pessoa passou ali na sua vida pregressa, né? E acabam desenvolvendo esse tipo de comportamento aí de isolamento social. E agora vamos falar de brigas constantes, né, dos pais ou separação também dos pais. Esse tipo de comportamento também dentro dos lares é altamente prejudicial, né? Eu já falei um pouco aqui sobre vícios emocionais, muitas brigas ali na infância e as pessoas crescem com aquele vício, né? E quando chega na vida adulta, que casam, né? Quando vão se relacionar com outras pessoas, namorar, aquela pessoa já não sabe mais viver sem aquele vício emocional, né? Está sempre ali em um conflito, sempre em um desentendimento, porque cresceu a vida toda vendo brigas constantes, né? Porque muitas das vezes um casal discutir uma coisa ou outra é até normal, dentro de regras de respeito mesmo familiares. Então, assim, isso é até normal, gente. Mas a criança crescer em um ambiente com muitas brigas, né? E até a separação, por mais que a gente sabe que muitas das vezes essa ruptura é necessária, né? Porque chegam a pontos críticos, né? Que até a criança, já vi muitas crianças, falar assim, eu preferia que meu pai e minha mãe separassem, ou foi até bom, porque agora pelo menos não briga, né? Eu fico com um, fico com o outro. Então, gente, quando chega nesse ponto, assim, é realmente muito lamentável. Sou uma terapeuta familiar, sou pró-família, então, assim, um conselho que eu possa dar é que vocês evoluam como seres humanos, sabe? É muito deplorável essa questão de brigas, né, dentro de um relacionamento, é prejudicial para os pais, para os filhos, né? Chega um momento que aquilo ali se expande, né, para os amigos, enfim, gente, para a vizinhança. Então, assim, é muito deplorável esse tipo de situação. Então, o conselho que eu dou para vocês é que busquem terapia mesmo, busquem autoconhecimento, busquem a Deus primeiramente, acima de todas as coisas, né? Mas a gente sabe, gente, que tem áreas que a gente precisa cuidar em um todo, né? As pessoas ficam esperando a libertação ali só vindo da parte de Deus, né? Acontecer um milagre, muitas das vezes, e não agem, né? E a fé, ela é a ação. Então, a gente precisa orar, sim, precisamos orar, precisamos buscar a cura vindo da parte de Deus, mas a gente também precisa querer, né? Eu já falei muito sobre isso aqui com vocês. A gente precisa querer melhorar, a gente precisa querer ser pessoas melhores para nós, melhores para nossos filhos, para o nosso cônjuge, né? Para Deus, primeiramente. Então, assim, é uma busca diária, gente, uma busca e é uma luta constante, né? Quem já lutou nessa luta sabe o tanto que é difícil. Eu faço parte, né, disso, essa é minha história também. Mas assim,
é difícil, então você precisa se manter na constância, você precisa se manter determinada mesmo a mudar e pedir muito para Deus e lutar muito, né, contra o seu próprio ego, contra o seu próprio eu, porque é uma luta realmente difícil, mas é possível. Se você não desistir, você vai conseguir, né, ser uma pessoa melhor dentro do seu casamento, para os seus filhos, para que você tenha uma família forte, né, e estruturada, que é aquilo que Deus quer, né, para nós e para nossa família, né? Não que uma família se destrua, né, por causa de pessoas que muitas das vezes não sabem se dobrar, né, não sabem se sujeitar um ao outro, um casal que não sabe se sujeitar um ao outro, cada um, né, com seu ímpeto, cada um com sua altivez, um querendo falar mais alto que o outro, um querendo ter a razão, né? Muitas das vezes a gente sabe que para um casamento dar certo, muitas das vezes um tem que ceder, né? Depois o outro vê que tá errado, né? Às vezes você consegue contornar ali a situação, mas como diz aquele ditado, que é um ditado muito certo, quando um não quer, dois não briga. Então, assim, eu acredito muito nisso e é o que eu pratico hoje, né? Apesar que eu discuto com meu esposo, né? Situações que são necessárias, né? Muitas das vezes eu preciso me impor a minha opinião com mais energia, né? Mais energizada, não brigando, né? Mas eu preciso expor a minha opinião, né? E eu defendo isso, né? Que as mulheres expõem suas opiniões, que os homens também, mas que um respeite, acima de tudo, um ao outro, né? E que cheguem a um consenso para que nós mantenhamos famílias estruturadas, fortes, em que a gente possa crescer, criar os nossos filhos juntos, né? Crescerem juntos e felizes também, saudáveis dentro desse relacionamento. Então, esse tipo de situação vai tornar uma pessoa ali adulta, com medo, né, de se relacionar, né, com medo de se relacionar, de confiar em outras pessoas, com medo de ter intimidades, né, e medo de criar laços, gente, né, porque já viram rupturas ali desde cedo, né, então fica uma pessoa bem veaca ali, como diz os mineiros aqui, por conta desse tipo de situação, né, porque já viram ruptura desde cedo, as coisas não dão certo, então crescem as crianças assim, sem esperança, né. Enfim, gente, é muito difícil, é muito complicado. Para quem tem filho, precisa cuidar mais, né? Precisa pensar bem antes de ter um filho e depois que tem, então, aí você tem que segurar a barra mais ainda, né? Pelos seus filhos, por você, né? E por muitas causas que eu acredito como cristã. Outro trauma muito recorrente é a questão do abandono, gente. Abandono materno e mais ainda o paterno, né? A materno é menos, mas existe ainda muito, né? Eu acredito que ainda digamos assim, a probabilidade, né, de um terapeuta pegar casos de abandono, eu acredito que a porcentagem ainda é grande, né, do abandono materno. Mas enfim, gente, assim, eu sempre falo que a rejeição e o abandono são feridas, assim, que deixam também marcas, assim, mensuráveis no coração de uma pessoa, né? A pessoa sempre está ali, né, com medos, crescem adultos medrosos, né, com medo de repetir o padrão, mas muita gente, a maioria, assim, das vezes, 80% das vezes, dessas pessoas também são pessoas que acabam repetindo o padrão, né? Pessoas que crescem com um senso de rejeição muito grande, são pessoas que se sentem rejeitadas, com a baixa autoestima, assim, muito grande, né? São pessoas que têm autoestima muito baixa, geralmente, e que são pessoas que abandonam, assim, completamente, assim, 90% das coisas que fazem, né? Ou projetos, abandonam as famílias, muitas das vezes, né? Repetem esse padrão, abandonam, às vezes, os filhos também acontecem. Então, assim, gente, é muito complicado a vida de quem foi abandonado pelo pai, que foi abandonado ou rejeitado pela mãe também, gente. É muito triste, é muito dolorido, é uma ferida, assim, que a pessoa carrega na alma, um vazio, né? As pessoas, muitas, desenvolvem também a ansiedade, né? Quando não depressão, mas principalmente a questão da ansiedade, né? E a pessoa não sabe por quê, muitas das vezes se sente triste, sabe aquelas pessoas, assim, que de repente tão boas e de repente começa a sentir uma tristeza, assim, do nada. São essas pessoas, basicamente, né? Outras pessoas que têm outros tipos de traumas, mas essas
que sofrem ali de abandono, né? Geralmente tem esse tipo de sentimento, né? De sentimento de um vazio dentro do peito e não sabe de onde vem. E vem daí, gente, dessa raiz de rejeição, baixa autoestima, muitas das vezes não consegue muitas coisas, muitas das vezes também crescem em ambientes sendo rejeitados pelas pessoas ou abandonados pelo namorado, pelo marido, enfim. Acaba repetindo o padrão porque é uma dor, é uma ferida aberta ali, né? Então, como ela tá vibrando, emanando essa energia de abandono, ela acaba atraindo pessoas ali também que vão abandoná-la futuramente. Precisa tratar esse tipo de ferida, né? Eu gosto de falar assim que Jesus preenche, né, todo o vazio da nossa alma, né, quando a gente conhece Ele. Mas é uma coisa assim que muitas das vezes, se a pessoa não tiver espiritualizada, se a pessoa não for espiritualizada, na verdade, ela não vai entender, não vai compreender, né? Mas muitas das vezes o próprio Deus, ele constrói, né, situações na vida da pessoa para que ela veja o amor e o cuidado de Deus, né? Essas pessoas muitas das vezes alcançam essa graça, né? Muitas das vezes alcançam quando se entendem, né? Quando passam por esse autoconhecimento, por essa autocura ali e buscam também a Deus, são pessoas que Deus olha com um olhar de graça, olha com um olhar, eu até me emociono, olha com um olhar de misericórdia para essas pessoas e elas encontram pessoas que vão cuidar delas, que vão amar elas, né? Mas muitas pessoas não, muitas pessoas vivem aí, como eu falei, emanando energia, muitas vezes por não entenderem, né? E acabam repetindo esses padrões. Tá tão forte ali nela, aquela ferida tá doendo tanto, ela não se recuperou, né? Tanto ali, dói tanto que às vezes ela acaba repetindo esse padrão, abandonando seus projetos, abandonando suas famílias, enfim, abandonando tudo, completamente tudo que vão fazer, não consegue se firmar em nada, né? Mas como eu disse, Cristo, né, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, Ele é o remédio para todas as nossas feridas e Ele tem, né, a cura para você, para sua alma também. Então, assim, busque todas as formas, se esforce, né, em todas as formas de ressignificar a sua ferida, né? Se você precisa de uma terapia, é válido, busque uma terapia, busque um terapeuta, uma pessoa que vai te ajudar, né? Um anjo aqui na terra na sua vida, mas sempre confie, porque Ele tem a cura para todas as nossas feridas. Vamos falar um pouco sobre o alcoolismo, né? Porque também, né, uma porcentagem muito grande aí dos lares no Brasil passaram por esse tipo de situação, né? Pessoas alcoólatras conviveram com pais, mães, ou responsáveis ali que eram alcoólatras, né? Pessoas que todas as vezes caíam, né, no chão, na rua, essas pessoas, essas crianças, todas as vezes se sujeitando, né, indo ali socorrer esses adultos, né, que poderiam estar cuidando dessas crianças, mas essas crianças ou até mesmo adolescentes tinham que passar por esse tipo de situação que geraram ali constrangimento, que geraram, enfim, gente, muito tipo de situação, né? Fora ali a questão da escassez, né, que essas pessoas precisaram passar, que é uma pessoa quando é alcoólatra, né, infelizmente muitos não conseguem construir muitas coisas, né, passam aí a viver, né, de favores, muitas das vezes das pessoas, numa vida de escassez, gente, de miséria. Então, assim, é muito complicado, muito difícil. Só quem teve sabe o quanto é complicado viver com um pai ou mãe alcoólatra. Então, são situações que causam muitas dores nessas crianças, nesses adolescentes e posteriormente adultos, né? Enfim, mas é um vício que precisa de tratamento, né? As pessoas precisam ajudar esse adulto a encontrar um tratamento, né? Mas muito infelizmente muitas pessoas dessas acabam morrendo ainda cedo, né? Por conta aí das doenças que vêm através do alcoolismo. Mas é muito triste, gente. Deixam feridas, né? Deixa a mesma questão, né? Baixa autoestima, insegurança, enfim, traumas irreparáveis da alma de quem passa e convive ali com pais alcoólatras. Fim, mas não menos importante, é a traição no casamento, né? Que poderia também, traição dos pais, vamos dizer assim. São crianças que cresceram nesse trauma, né? Então são crianças que vão crescer ali também com dificuldade de confiar no parceiro, né?
Muitas das vezes crescem pessoas ciumentas, né, porque viram acontecer ali na sua infância, tem medo de acontecer, repetir aquele padrão ali também na sua vida adulta, no seu casamento, e acaba ali ficando com medo, inseguros, baixa autoestima também. Esse tipo de situação, gente, que gera uma traição. Isso vai impactar diretamente como essas crianças vão ver relacionamentos amorosos no futuro. E aquela pessoa certamente vai ter dificuldade de confiar em relacionamentos e fidelidade, né? Vai crescer sempre achando que vai ser traído, né? Então, assim, é preciso se recuperar disso, desse trauma, desses tipos de medos, né? E criar, né, pensamentos e mudar uma renovação mesmo de mente, né? Para que você possa acreditar, né, e construir relacionamentos baseados na confiança. Então aí, pessoal, eu trouxe um pouco para vocês, né, quais são os principais traumas que aparecem aqui na minha sessão de terapia. Eu espero ter muito contribuído, ter muito ajudado, né, vocês com essas informações, né? Mas é preciso a gente lembrar, gente, que apesar dessas dores, dessas cicatrizes, né, é possível a gente se recuperar, né, e chegar em um lugar de cura e de crescimento. Se você se identificou com algum desses traumas, saiba que buscar a ajuda, seja através de pessoas queridas ou através de terapia, pode transformar a sua realidade. E saiba que reconhecer essas influências é o primeiro passo para a mudança. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscreva também no canal e compartilhe também com algum amigo que precisa dessa mensagem. Deixe aqui nos comentários a sua experiência ou o que mais te chamou a atenção. Fique com Deus, um beijo e tchau! Até a próxima!